nosso Senhor Jesus seja com todos nós, amém. Estamos aí reunidos mais um domingo, mais um EBD, preparados para aprender mais sobre a Palavra de Deus, sobre a Igreja, sobre a nossa doutrina. Como nós vimos na última aula, a nossa revista acabou, né? Mas nem por isso a gente deve parar os estudos, parar de ensinar, de aprender, de buscar saber as verdades reveladas na Palavra de Deus e todos os outros acontecimentos, né? Hoje a gente não vai especificamente falar sobre alguma doutrina, sobre alguma teologia. A gente está no mês de outubro e nesse mesmo mês, há um pouco mais de 500 anos atrás, no dia 31, iniciou-se um movimento conhecido como a Reforma Protestante. É justamente sobre esse movimento que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar, dar apenas uma introdução, falar de alguns acontecimentos históricos que aconteceram, né, esses eventos, para que a Reforma Protestante fosse necessária, né? É de extrema importância que a gente saiba isso para a gente saber a nossa origem, né? Para a gente saber o motivo de hoje a Igreja aqui Batista no Jardim Leme se fazer presente, por exemplo, como tantas outras igrejas, sejam batistas, presbiterianas ou de alguma outra doutrina. E não sei quanto aos irmãos, eu já fui indagado de algumas formas, né? Já fui inclusive acusado de que eu frequento uma seita, de que essas igrejas, que são igrejas protestantes, distorceram a verdadeira igreja, muitas vezes se refere à igreja católica, né? Mas será que isso é verdade? Será que nós batistas, outras doutrinas somos seitas? Será que nós distorcemos o Evangelho, distorcemos a Palavra de Deus, distorcemos o sentido de ser igreja? Ao final desse estudo, que vamos se prolongar, somando com esse domingo, mais 5 estudos, espero que estejamos aptos a responder essas perguntas. Vamos abaixar nossas cabeças e orar a Deus pedindo a orientação do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, estamos em Tua presença, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. E aqui reunidos, Senhor, lhe agradecemos por mais essa oportunidade, mais um domingo que o Senhor está nos abençoando e nos agraciando, Senhor. Peço ao Senhor que nos envie o Espírito Santo para que tudo que façamos aqui, ó Pai, possa ser para te louvar, para te agradecer, para te glorificar e que o nosso coração seja quebrantado, que a nossa vida seja transformada. É tudo que eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. E basicamente, a palavra reforma quer dizer o quê? Trazer de volta à forma aquilo que se perdeu a forma. Se a gente for olhar no dicionário, ela tem o seguinte significado: reconstruir a antiga forma, corrigir, reafirmar a exatidão. E aí eu quero fazer uma ilustração aqui mental para os irmãos. Vamos pensar numa casa. Aí você tem um terreno e você decide pintar o lado de fora da casa. Escolhe ali uma cor, pinta a casa fica linda. Parece que às vezes nem é uma casa nova, mas ela parece nova. Vai passar um tempo por diversos fatores, fatores geralmente climáticos, os ventos, a chuva, granizos, a incidência solar naquela parede. Essa parede ela vai começar a se desgastar, Aquela parede que antes dava essa aparência de nova para a casa, agora acaba envelhecendo mais a casa. E aí novamente se faz necessária uma reforma, porque você quer trazer novamente esse aspecto de uma casa bem cuidada, de uma casa bonita. E com a igreja não foi algo tão diferente, se a gente for pensar nessa ilustração, A igreja no começo ela tinha uma forma, ela tinha uma identidade, ela tinha um perfil, ela tinha padrões. E conforme foi passando o tempo, e dessa vez, não por fatores climáticos, não por vento, não por chuva, não por sol, mas pela falta do Espírito Santo nessas pessoas que lideravam a igreja, ou não, nem pela falta, pela ausência total mesmo, a igreja começou a perder a sua forma, A sua pintura começou a ser desbotada.
as suas características, os seus padrões, as suas doutrinas começaram a ser alteradas. Até que chegou um momento que a igreja não se parecia, a igreja atual, a igreja de uma determinada época não parecia em nada com o seu início. E aí foi necessária a reforma. Mas para a gente falar, antes de chegarmos à reforma, a gente precisa entender como que era a igreja, qual que era a forma da igreja, qual o contexto que a igreja surgiu. Eu quero voltar com os irmãos no tempo. Apenas 400 anos antes de Cristo. Né? E o momento que Cristo veio à Terra foi um momento conhecido como a plenitude dos tempos. Né? Esse é um momento caracterizado por 3 pontos. Primeiro ponto, o helenismo. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar de Alexandre o Grande ou Alexandre Magno. Ele foi um rei e ele governou o reino grego antigo da Macedônia. Ele, na sua época, ele praticamente governou o mundo inteiro. Uma grande parte dos povos, dos reinos foram dominados por ele. E diferente de outros reis, de outros reinos, ele adotou uma política um pouco diferente. Né? Ele, ao invés de saquear, de escravizar o povo, ele buscava ali angariar simpatia, criar laços com aquele povo. Então ele casava com as mulheres de determinadas regiões que ele governava, ele participava das festas, dava voz à população, aos antigos governantes. E com isso ele vai criando laços naquela região e vai trazendo a cultura grega. Né? Ele começa a cultura como um todo, né? A parte filosófica, a parte cultural, a língua, principalmente a língua. Alexandre ele quer unificar os povos, ele quer uma só cultura, um só povo, uma só língua. Esse é um movimento que foi caracterizado como helenismo. O segundo ponto foi o Império Romano. O Império Romano ele trouxe uma unidade política absurda. Até então nunca se teve uma unidade política como a do Império Romano. E eles eram extremamente pragmáticos. Então eles entendiam que todos os reinos que eles possuíam, né, todos os territórios, tinham que ser de fácil acesso. E o que eles trazem? A tecnologia das estradas. Então, toda a dificuldade antes que você tinha de passar por uma floresta, passar por um bosque, por um pântano, agora deixa de existir. As viagens elas não são só encurtadas e o trajeto mais fácil, como também os romanos tornam o trajeto mais seguro. E agora você aumenta a quantidade de comerciantes e de viajantes que trafegam entre as regiões. E um terceiro ponto é que o judaísmo já estava dividido. Então, principalmente por causa do helenismo, o judaísmo começa a se dividir. Tinham judeus que concordavam com a unificação da cultura, tinham judeus que não concordavam, tinham judeus que concordavam com essa unificação política do Império Romano e tinham judeus que não concordavam. E é nesse contexto que Jesus que Jesus vem à Terra, né? Ele vem ao mundo, se faz carne, cresce, faz discípulos e faz os seus milagres, morre na cruz, ressuscita no 3º dia, no 33º ano, ressuscita, se reúne com seus discípulos e diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E é nesse contexto que surge a igreja. A igreja ela começou em Jerusalém e a gente pode ver a sua primeira manifestação, não com a palavra igreja diretamente, mas com a descida do Espírito Santo, quando eles estão ali comemorando a festa de Pentecostes. Ali seria o início da igreja. A igreja ela se inicia ali, nasce ali, e a gente começa a ter uma forma, ela ainda está tomando a sua forma, está criando a sua identidade, o seu perfil. E a gente vai decorrendo o capítulo 2 e a gente observa lá no versículo 42 as seguintes palavras, E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. A forma da igreja está cada vez mais completa. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos.
A igreja agora tem padrões muito bem estabelecidos, tem uma base, tem características, vai ter um perfil. E o que ela tem como perfil? A doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Aquilo que os apóstolos que viveram com Jesus aprenderam. Nada mais que isso. Porém, os apóstolos achavam que a mensagem de Jesus, pelo menos a princípio, era uma mensagem apenas para os judeus. Demorou um pouco para entender que era para todos os povos. E houve momentos importantes para que isso acontecesse. Foram 2 momentos. Então, o primeiro ponto que os apóstolos começam a entender que é para todos os povos, o Evangelho, é a visão de Pedro, a visão que Deus dá a Pedro, onde é posta uma mesa para Pedro, e com vários alimentos considerados impuros pelos judeus, e Pedro se recusa a comer aqueles alimentos. E Deus diz a Pedro, não torne-se impuro daquilo que eu purifiquei. Então esse é o primeiro momento que o Pedro entende que o Evangelho é para todos os povos. E o segundo momento é a conversão de Saulo para Paulo, e que ele se torna aí um dos maiores missionários. O homem que caçava cristãos agora é um missionário propagando o Evangelho. E a igreja continuou desenvolvendo sua forma. Em Atos capítulo 9, que a gente vê essa conversão de Paulo, ele estava a caminho de Damasco, e aí ele tem a visão de Jesus Cristo, se converte naquele momento, e Paulo ele escreve as suas epístolas, que são todas de caráter doutrinário. E alguns teólogos vão dizer que Paulo escreveu a coluna dorsal da igreja. Paulo foi aquele pela maior parte da doutrina da igreja. Após a sua conversão, Paulo passa por Jerusalém e vai para a região da Antioquia, aonde tinha uma igreja. Paulo se une a essa igreja e fica lá por um período, antes de começar a fazer suas viagens missionárias. Paulo, com seus escritos, com seu trabalho missionário, ele tem uma contribuição muito grande para o Evangelho. Mas um fato que é muitas vezes ignorado é que os maiores responsáveis pelo crescimento do Evangelho, por o Evangelho se propagar de forma tão rápida naquela época, são as pessoas comuns. Por isso que a gente falou da plenitude dos tempos. Você lembra do helenismo? Quando eu falei lá que Alexandre o Grande ele traz o grego para as culturas, para os povos que eles dominaram. Então, basicamente, o grego se torna uma língua universal. É que nem o inglês hoje. Se você quer se comunicar com outro povo, não necessariamente você precisa saber falar a língua daquele povo, mas se você sabe falar o inglês, você consegue se comunicar. Então, agora, junto com o grego e com as estradas criadas pelo Império Romano, as pessoas comuns, principalmente os comerciantes, os pequenos artesãos, eles conseguem sair da sua região, e aonde quer que eles vão, por saber falar o grego, por ter acesso, eles pregam o Evangelho. E mesmo aqueles que não saem da sua região, eles recebem viajantes, e eles também conseguem pregar o Evangelho. Já nesse momento, os cristãos já sofriam perseguições. No início isso se deu principalmente pelos judeus, mas Roma ainda não se opunha contra os cristãos, mas foi no ano de 54, onde o imperador Nero assume o governo de Roma. Ele era muito mal visto pelos romanos, ele era um homem excêntrico, considerado louco e tudo mais, e ele tinha um plano de revitalização da cidade, onde, para que isso acontecesse, ele teria que destruir alguns quarteirões para reestruturar as construções. E acontece que, nesse período, no ano de 64, acontece um grande incêndio em Roma. Um incêndio que durou 6 dias e 7 noites. Para a gente ter noção do tamanho desse incêndio, Roma era dividida mais ou menos em 14 bairros, a gente pode dizer dessa forma. 10 desses bairros foram atingidos pelo incêndio, dos quais 3 foram totalmente destruídos. E justamente por esse plano de Nero revitalizar a cidade, de certa forma ele se beneficiaria de um pequeno incêndio. Acontece que o incêndio foi grande demais. E um segundo fator é que Nero era já considerado louco, um homem excêntrico pelo próprio povo. Começam a surgir boatos de que Nero incendiou Roma de propósito. E Nero, temendo uma revolução, ele busca alguém para colocar essa culpa, não fui eu, foi ele ali, vai resolver com ele. E o que ele percebeu? Que os bairros
Os 4 bairros restantes que sobraram, eles eram bairros cuja maioria das pessoas eram cristãs. E é aí que Nero ele tem a grande sacada. Então eu vou botar a culpa nos cristãos. Eles já são um povo assim naturalmente excluído do restante de Roma, por não fazer parte dos ritos pagãos, por não ter a mesma conduta de vida. Na hora que eu falar que eles botaram fogo, o pessoal vai aceitar. E foi exatamente o que aconteceu. Então Nero incita toda Roma contra os cristãos, e aí se inicia a primeira perseguição romana contra os cristãos, onde os cristãos eram literalmente caçados nas ruas. Passaram-se alguns poucos anos, o povo já estava um pouco transtornado com Nero, e eles se rebelam, e Nero nesse momento aí, ele acaba cometendo suicídio. Depois do suicídio de Nero, os cristãos eles tiveram uma pequena paz, um pequeno período de paz. Uma vez que não tinha imperador, não tinha ninguém para ficar incitando essa caça aos cristãos, e isso acabou sendo deixado um pouco de lado. E a igreja pôde continuar se fortalecendo, continuar fazendo os seus cultos, ainda tudo de forma escondida, mas era muito mais tranquilo. E aí no ano de 81, Domiciano assume o poder. A princípio, como todo imperador, ele inicia o reinado dele, o governo dele, de forma muito pacífica, muito tranquila. Porém, vai passando o tempo, ele se revela um homem extremamente vaidoso. Domiciano é um homem tão vaidoso que ele pede que sejam prestados sacrifícios à sua inteligência. É evidente que os cristãos se recusaram e novamente foram caçados. Aí Domiciano incita novamente uma caçada com os cristãos são mortos, são jogados às feras no Coliseu, são feitos de lamparinas, todo tipo de coisa. Não demorou muito para que Domiciano fosse considerado um tirano e fosse assassinado em seu próprio castelo. E olha que coisa interessante, acredita-se que nesse primeiro momento, com Nero, foi quando Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado justamente por essas perseguições. E no reinado de Domiciano, ele não apenas matava os cristãos, existiam cristãos que ele prendia e outros que ele exilava. E foi justamente sobre o poder de Domiciano que João foi exilado na ilha de Patmos. E ali ele teve a visão dada por Deus e escreve o seu último livro, que também é o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Agora em 98, assume o poder o imperador Trajano, que toma um posicionamento político um pouco diferente dos seus antecessores. Ele entendia que não valia a pena você caçar os cristãos com dinheiro público, afinal esse dinheiro tem outras finalidades, eu tenho outras prioridades além de ficar caçando cristãos, é até divertido, mas não é minha prioridade. Então ele coloca o império em um posicionamento de que isso não é prioridade, então o império não vai ter nenhum esforço caçando os cristãos, mas o império ainda proíbe o cristianismo. Então, para que o império se posicionasse de alguma forma, era preciso que viesse alguém e apontasse, naquele lugar X está acontecendo um culto cristão, ou os cristãos estão se reunindo naquele lugar Y, e aí sim, o imperador Trajano, ele manda os seus soldados lá, pegam as pessoas que estão lá e pedem para negar o seu Deus, Evidente que isso não acontece na grande maioria dos casos, e também são mortos. Todos esses momentos, principalmente esse último momento, é um momento mais tranquilo para a igreja aí no seu primeiro século, Mas em todos os casos morreram muitos cristãos. E aí o interessante é que mesmo apesar de todas essas perseguições, mortes terríveis, o cristianismo ele continua crescendo firme, crescendo forte, enraizado na sua doutrina. Porém, quando começam a surgir seitas derivadas do cristianismo, isso gera um problema muito grande, tão grande que a igreja de Cristo quase perde ali, Surgiu uma seita herética chamada gnosticismo, Eles rejeitavam a divindade de Jesus. E uma vez que a divindade de Jesus é rejeitada, o
o cristianismo perde sua base. Não tem cristianismo se Jesus não é Deus. E aí eles rejeitam o Velho Testamento e todas as tradições judaicas, acreditam que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Deus do Novo Testamento, né? Eles só aceitam como livros as Epístolas Paulinas e o livro de Lucas editado. E aí a igreja, nesse momento, embora forte, ela não era uma igreja unida, né? E eles entendem que eles tinham que ser como antigamente, uma igreja embasada na doutrinas dos apóstolos, né? E eles se unem com a intenção de responder a essas seitas heréticas, e eles fazem um credo, né? O credo não é uma oração, e sim um resumo de tudo aquilo que se crê, né? De uma determinada religião crê. E eles criam o seu credo, e aí eles se tornam uma igreja apostólica, né? E aí a igreja se une e nasce a Igreja Católica Antiga. É importante a gente dizer que católica, aqui não estou me referindo à Igreja Católica Apostólica Romana, e sim a Igreja Católica, sendo católico a palavra de forma literária, né? Se a gente pegar a palavra católica, ela no grego ela significa universal. Então uma igreja unida, uma igreja universal. E aí que criam a mesma coisa, né? Tinha um cânon, um credo, e que agora estavam finalmente organizadas. E aí a igreja conseguiu vencer o gnosticismo, conseguiu crescer, manter a sua base, manter a sua doutrina, manter a sua forma. E aí então, na metade do século III até o começo do século IV, a igreja ela sofre as duas maiores perseguições, ambas por imperadores romanos, Décio no ano de 249 e Diocleciano nos anos de 284, em que eles queriam que Roma voltasse até a glória antiga. E o que era muito importante na cabeça deles para que isso acontecesse? Precisava-se voltar a adorar os deuses antigos de Roma. E como o cristianismo é uma religião meio exclusiva, eles atrapalhavam que essa glória fosse retomada, né? Então eles começam a sistematizar ataques aos cristãos. As mortes já eram comuns, né? Mas agora começam a confiscar casas, confiscar templos. E Diocleciano, principalmente sabendo o poder da palavra, ele vai buscar as escrituras e destruir as escrituras. Ele quer os evangelhos, ele quer as epístolas paulinas, ele quer destruir com tudo e assim matar o cristianismo. Só que Diocleciano, ele teve um modelo político diferente dos imperadores anteriores. Ele cria uma tetrarquia. Então você tem Roma ali, o que ele fez? Ele dividiu a Roma em 4 regiões, e para cada região tinha, vamos dizer assim, um imperador, e ele comandava os 4. E isso funcionou muito bem no período em que ele estava vivo. A questão é que quando ele morreu, começaram a ter intrigas entre esses reinos, principalmente para ver quem iria sucedê-lo. E um desses imperadores era Constâncio Cloro. Durante esse período, Constâncio Clório, se eu não me engano, ele vem a falecer, né? E aí Constantino, filho de Constâncio, assume o reino de seu pai e agora ele está lá, prestes a invadir a cidade romana e tomar todo o poder de Roma, se assim ele conseguir, né? E é muito interessante que Constantino ele tem uma experiência com Deus, né? Alguns vão dizer que não era, outros vão dizer que era, isso não vem ao caso. Constantino ele diz que ele teve uma visão do Deus cristão dando a ele a vitória sobre a guerra que ele estava travando, né? A vitória sobre Roma, a conquista de Roma, o governo de Roma. E aí Deus diz assim para ele no sonho dele: sobre esse sinal vencerás, né? Sobre esse sinal vencerás. E aí Constantino ele manda todos os soldados dele, todo mundo que vai para a guerra, colocar nos seus escudos o símbolo da cruz. E o que acontece? Dito e feito, Constantino consegue dominar Roma. Constantino agora é o imperador de Roma, ele que governa Roma. E Constantino ele já tinha uma certa afeição pelo cristianismo, né? A mãe dele era cristã. E agora Constantino, sendo o imperador de Roma, ele acaba com as perseguições ao cristianismo. Ele assina o Edito de Milão. E o Edito de Milão ele dá essa liberdade para os cristãos poderem pregar,
poderem realizar os seus cultos sem medo de serem caçados, sem medo de terem uma sanção do governo. E, a princípio, o Constantino ele não torna o cristianismo a religião oficial de Roma, mas ele dá essa liberdade para os cristãos. Agora as coisas começaram a mudar, né? A igreja, que antes era uma igreja escondida, que era feita por pouquíssimas pessoas, começa a ter liberdade, começa a aparecer, né? E evidente, a primeira grande mudança é a liberdade, mas não só isso, né? Antes o cristianismo se reunia apenas em pequenos grupos e de maneira, como eu disse, extremamente escondida, né? Eles iam realizar os seus cultos, os seus momentos de adoração onde? Em suas casas, em catacumbas, em cavernas. Mas agora não é mais assim que serão realizados os cultos, né? Uma vez que Constantino se converteu, o Estado começa a financiar o cristianismo. Então começam a ser construídos templos, começam a ser construídas basílicas, e uma igreja que o próprio imperador começa a frequentar não pode ser uma igreja qualquer, né? A igreja não pode se privar de pompa para o imperador, e também a igreja não pode se privar de alguns elementos que tinham cultos pagãos, como por exemplo a introdução de incenso, né? A introdução de velas. Então a igreja já começa a mudar a sua liturgia, começa a mudar um pouco o seu modelo de culto, né? As pessoas que frequentavam a igreja naquela época e antes dela eram pessoas, em sua grande maioria, né? Uma maioria esmagadora de pessoas pobres, pessoas bem pobres, pessoas humildes. Mas agora, com o imperador financiando a igreja, o grupo de pessoas que começa a frequentar ela muda. Então antes você tinha pessoas pobres, agora a elite começa a fazer parte da igreja. E agora os cultos que eram realizados em catacumbas, pequenas casas, cavernas, começam a ser realizados em grandes templos, né? Tem grandes liturgias, começam a ter rituais específicos durante o culto. O bispo já não tratava mais exclusivamente de coisas espirituais, mas ele também agora tinha poder, não só o poder, como ele de fato tratava elementos cíveis. O bispo ele tem poder agora sobre a sociedade. E agora, com homens poderosos fazendo parte da igreja, o envolvimento do imperador com a igreja torna-se cada vez mais estreito, né? E a igreja começa a imitar os costumes romanos em todos os aspectos. Dentro desses costumes e dessas mudanças da igreja como um todo, surge uma vertente do catolicismo, né? Lembrando que o catolicismo é universal, surge uma vertente do catolicismo, que foi o arianismo, que basicamente não cria na Trindade, né? E eles conseguiram convencer o imperador de que eles estavam corretos e o catolicismo naquela época estava errado, né? Então, muitos católicos são expulsos, o próprio imperador tende ao arianismo. Só depois da morte de Constantino e o governo de Teodósio que isso muda, né? Teodósio ele intervém nessas disputas entre o catolicismo e o arianismo. Ele entende que o arianismo é uma heresia e expulsa ali o arianismo. E aí Teodósio, sim, agora com Teodósio, o Edito de Tessalônica vai ser assinado. E o que esse edito diz? Que a religião oficial de Roma é o cristianismo. Porém, essa não foi a única decisão do imperador Teodósio. Uma outra decisão do imperador é dividir Roma em duas partes, né? Então, agora a gente tem a Igreja Católica como sendo a religião oficial de Roma, o cristianismo como sendo a religião oficial de Roma, mas também a gente tem uma Roma dividida, né, em duas partes, que é a Roma, o Império Romano Oriental e o Império Romano Ocidental. Por algum motivo, alguns motivos, aí não vem ao caso falar aqui, Roma Ocidental, ela não consegue mais defender as suas fronteiras de ataques bárbaros. Ela consegue realizar isso por um período, mas ela começa a fraquejar. E lembrando que assim, bárbaros são todos aqueles que não são romanos. Dentro desses bárbaros haviam muitos cristãos.
E aí o Roma Ocidental começa a sofrer todos os tipos de ataque, até que no ano 410 esses povos conseguem enfim invadir e saquear a cidade de Roma. Isso marca basicamente o fim do Império Romano, né? Todo esse território, que agora era um, passa a se dividir em vários pequenos territórios, vários pequenos reinos, né? E com o fim do Império Romano surge uma oportunidade única da igreja, a oportunidade dela se fortalecer, e ela de fato o faz, né? No final do Império Romano é que surgem os papas como nós conhecemos hoje. Como que isso foi feito, né? O que aconteceu para que surgissem os papas da forma como nós conhecemos hoje? O Império Romano cai. Qual a única força que consegue se manter unida, se manter fortalecida e que consegue permear todos esses pequenos reinos? A Igreja Ocidental Romana. A Igreja Cristã Ocidental com o seu bispo em Roma. A palavra papa é a palavra grega que significa papai, e era um termo muito utilizado para com os bispos no geral, né? Não um bispo específico. Mas o papa, de forma que vemos hoje, como líder da igreja, como aquele cara que diz e acontece, começa nessa época. Isso se dá com Leão I. Ele é o primeiro a chamar para si essa responsabilidade, essa autoridade. O bispo romano é o bispo dos bispos agora. Leão I foi alguém que conseguiu manter a paz nesse momento de invasão dos bárbaros. Isso fez com que o bispo de Roma começasse a ter muito poder. Nisso os bispos começaram, não só o bispo romano, né, mas todos os outros bispos começaram a ganhar muito poder, e isso se deu principalmente pelo Leão I, né? E começou-se essa cultura de que o Papa era o substituto de Jesus, aquele que tinha a palavra de Deus, aquele que dizia, e o que ele dizia era uma autoridade canônica. Isso vai abrir a porta para que a igreja entre nos seus períodos mais sombrios, né? No início do século VII, o imperador Focas declara o bispo romano o bispo dos bispos. Nada que já não fosse de fato, né? Só que agora você tinha uma declaração oficial do imperador. E agora nós avançamos com a igreja já passou por diversos períodos, que a gente consegue observar em tudo isso, né? A gente vê uma igreja ali na metade do século III, início do século IV, apesar de todas as perseguições, de toda a dificuldade, de todas as mortes, as punições, todos os exílios, a igreja ela crescia, a igreja ela permanecia forte, a igreja ela se mantinha com as suas raízes nas doutrinas do apóstolo, a igreja tinha a sua forma bem definida, o seu credo, a sua teologia, a sua doutrina, o seu caráter, né? Mesmo com todas as perseguições, mesmo com todas as dificuldades, mas depois que Constantino deu essa liberdade para os cristãos, essa liberdade de culto, essa liberdade de adorar a Deus, depois com Teodósio, que declara a igreja, o cristianismo como sendo a religião oficial de Roma, a gente vê uma igreja que começa a afrouxar, uma igreja que começa a mudar os seus padrões, começa a mudar a sua conduta, começa a mudar a sua doutrina. A igreja ela começa então a perder a sua forma. E assim, a igreja ela vai se paganizando de tal forma, que ela vai inserindo em seus cultos um monte de elementos pagãos. A igreja já tinha tanto poder que reis não ousavam confrontar a decisão do Papa. E a igreja caminha aí numa crescente decadência, uma crescente corrupção dos seus valores morais, mas principalmente da fé e da doutrina. Até que chegamos aí no século XII, onde inicia-se a Inquisição, também conhecida como a Era das Trevas, ou como a caça às bruxas, né? Onde a igreja vai promover torturas, mortes, chacinas, infanticídios, pessoas são queimadas vivas, torturas das mais diabólicas, né? A igreja ela tinha um arsenal de ferramentas de torturas absurdas, e de todas essas ferramentas que a gente já ouviu falar, são apenas algumas. A igreja ela não liberou todas, para conhecimento público, todas as ferramentas que ela usava em tortura. E assim, essas que ela liberou, a gente já olha, já acha algo terrível. Imagina aquelas que ela escolheu esconder.
E aí tudo isso ele estava em busca dos hereges. Se a gente lembrar lá das luminárias de Nero, onde ele acendia passava piche nos cristãos e os acendia no seu jardim, isso era fichinha para as culturas que a Igreja Católica promovia. E parece que foi até um posicionamento da Igreja para se vingar de tudo que ela passou aí no início, mas a verdade é que a Igreja se perdeu. Agora a Igreja não se parece mais em nada com o que ela foi um dia, a Igreja se deformou. Eu vou contar aqui para os irmãos algumas das heresias da Igreja, não vou falar todas porque são muitas, mas algumas das heresias que passaram a ser incorporadas na Igreja. Uma delas, por exemplo, é a oração pelos mortos, fazer sinal de cruz, a veneração dos anjos e dos santos, exaltação de Maria como mediadora, como corredentora junto com Jesus Cristo. O latim passa a ser usado nas orações e no cultos, excluindo totalmente os menos afortunados de entender o que está sendo realizado ali. Começa a ser utilizado a benta, o celibato do sacerdócio, até o ano 1070, 1170, assim, os padres, os bispos, os monges podiam se casar, mas depois dessa época aí colocaram o celibato, ninguém mais podia se casar. A venda de indulgências, a transubstanciação, que é o momento em que você está comendo pão, ele se transforma na carne real de Jesus Cristo. Até então não se transformava, depois desse decreto passou a ser. A proibição de Bíblia para os leigos, agora a igreja não é mais a igreja apostólica, é uma igreja pagã. Ela perdeu a sua forma, e o que precisa ser feito quando algo perde a sua forma, assim como a casa que a pintura já desbotou, você precisa gerar uma reforma. Você precisa de uma reforma. E aí que começa, de fato, o estudo que a gente queria, a reforma protestante. E aí nós nos encontramos agora no interior da Alemanha, no século XVI, uma cidadezinha chamada Wittenberg, que nós encontramos com a figura de Martinho Lutero, um estudante de advocacia, filho de minerador, um homem comum de uma família simples, não era uma família de muitas posses, era uma família normal. E um dia Lutero está no meio de uma tempestade. Eu imagino que devia ter sido uma tempestade muito forte, porque ele ficou com medo de morrer na tempestade. E ele se esconde ali mais ou menos na frente de uma igreja. Naquele momento, Lutero ele pede para que Deus o salvasse e que, se Deus o fizesse, ele dedicaria toda a sua vida à obra, toda a sua vida à igreja, toda a sua vida a Deus. Acontece que não aconteceu nada com Lutero, Lutero ficou bem e ele cumpriu a sua palavra. Então, ele larga o curso de advocacia dele, ele se junta à igreja, se torna um monge. E nesse momento, Lutero, ele é um homem que ele tem muita dificuldade de entender a justiça de Deus. Ele tem muita dificuldade com seus pecados, ele não entende como que ele pode ser salvo. Ele acha que Deus é um tirano, que Deus coloca o pecado em nós e nos julga por esse pecado. E Lutero, ele vive em constante desespero, ele fica fazendo várias penitências, ele se flagela buscando de alguma forma que Deus tenha compaixão dele, de todo aquele sofrimento que ele já está se causando para buscar a salvação. Chega em determinado momento, Lutero ele é enviado para Roma para estudar o Novo Testamento. O Velho Testamento já era de difícil acesso, o Novo Testamento, assim, só a nada da Igreja Católica tinha acesso. E ele é enviado a Roma, tem acesso às Escrituras do Novo Testamento, e naquele momento ele se depara com a Epístola aos Romanos. E Lutero ele encontra as seguintes palavras em Romanos 1,17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero, então, ele entende que a salvação vem pela fé. Ele entende que não tem nada que ele possa fazer, que não adianta ele se flagelar, ele fazer várias penitências. A salvação dele não está nas mãos dele. A salvação vem pela fé. E aí Lutero ele se converte, tem sua mente e seu coração totalmente transformados, ele se debulha nas Escrituras. Ele estuda e ele percebe o desvio da Igreja Católica, em como a Igreja estava diferente de como ela deveria ser.
todas as heresias da igreja, as heresias do papado, né? Todas as cobranças da igreja em cima do povo. E então, no dia 31 de 1517, mais de 500 anos atrás, né, na cidade lá de Natal de Lutero, ele vai à sua igreja local, que é a igreja de Castelo, e ele ali prega na porta daquela igreja as 95 teses. Né? E, primeiro, por que, né, pregar na porta da igreja? A igreja, principalmente essa igreja de Castelo, a igreja de Castelo, na cidade de Wittenberg, ela é uma igreja universitária. Então a porta dessa igreja ela servia como mural. Se você queria divulgar alguma coisa, anunciar alguma coisa, colocar alguma notícia de qualquer tipo, você colocava na porta dessa igreja. Então quando Lutero ele coloca ali as 95 teses dele, ele fez isso de caso pensado. Todo o povo daquela região teve acesso àquelas 95 teses, porém você tinha aquela igreja, estudantes que eram de outros povos, estudantes de outras regiões, eles também tiveram acesso. Logo, o que eles fizeram? Eles copiaram aquelas teses de Lutero e distribuíram por toda a Europa. Não demorou muito para que toda a Europa tivesse acesso a essas 95 teses. E o que eram? Qual era o objetivo de Lutero? Ele queria acabar com as heresias da igreja. Queria que a igreja retornasse à doutrina dos apóstolos, que a igreja retomasse a sua forma original, a sua identidade, os seus padrões. Isso gerou inquietação em toda a Europa. Outros movimentos com o mesmo propósito começaram a surgir ali na Inglaterra, na Holanda, na Suíça, até de fato abranger a Europa como um todo. Essa ação de Lutero ela foi muito ousada. Em uma época que nem reis ousavam contrariar a igreja, um único homem, um monge, se dispôs a fazer isso. Lutero ele quase foi morto, né? Ele se escondeu em um castelo. Nesse período que ele ficou escondido ali no castelo, Lutero fez a primeira tradução da Bíblia para o povo. Ele traduz a Bíblia do latim para o alemão. Essa é a introdução da Reforma Protestante, né? Como que era a forma da igreja no começo, o que aconteceu com a igreja, o que gerou a Reforma Protestante, essa indagação de Martinho Lutero, com o que a igreja vinha fazendo com o povo, com o que a igreja se tornou. Basicamente, essas 95 teses de Martinho Lutero, elas são oposições a pontos específicos que a igreja católica cometia. Essas 95 teses, elas podem ser resumidas, podem ser sintetizadas em 5 pontos. Quais que são esses pontos, né? Eles são sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, sola Christus e soli Deo Gloria. Basicamente, sola Escritura, né? Somente a Escritura. Uma refutação contra os ensinos da Igreja Católica, né? A Igreja Católica ensinava ao seu público, aos seus fiéis, a Escritura. Isso é um fato. Porém, ela não ensinava só a Escritura, ela ensinava a Escritura e as tradições, né? Ensinava a Escritura e os documentos e os decretos papais e cardeais, né? E é interessante para a gente observar apenas, né, que o decreto papal, o decreto de cardeais, de alguns bispos, eles tinham mais poder que a própria Bíblia, né? Dos dogmas adotados pela Igreja é a infalibilidade papal, né? Que afirma que o Papa ele nunca está errado em sua fé, nunca está errado em seus atos, que a sua moral nunca está equivocada. Isso dá ao Papa um poder muitas vezes maior do que o da Bíblia. Então, a primeira coisa, vem a Reforma e fala, não, a Bíblia não está debaixo da decisão da autoridade de homens. A gente só precisa da Escritura, né? A Bíblia ela é completa, infalível e inerrante. Ela é a base, o guia, a nossa regra de fé e prática. E aí a gente tem o segundo ponto, sola fide, somente a fé. A igreja dizia que tinha que ter fé? Claro, a igreja católica ensinava isso, mas não era só a fé, era a fé seguida de obras, né? Olha só, em um dos livros apócrifos adicionados pela Igreja Católica, você encontra o seguinte: as esmolas fazem expiação pelos pecados,
né? A salvação era por meio de obras, por meio de sacrifícios de homens. Tem que se pagar um valor para você conseguir ser salvo, né? Não pode, a fé, a salvação não pode ser obtida por obras ou por esforço humano. As obras são bíblicas, são necessárias? São, mas fazemos obras não para ser salvos, fazemos obras porque somos salvos, né? Se nós formos ler aqui no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A Igreja Católica ela põe um fim, isso não é pelas obras, pela fé. Sola gratia, próximo ponto, somente a graça. A Igreja ensinava que a salvação era obtida através de indulgências. Então, você podia comprar a sua salvação, né? Se você tinha um parente que já estava morto, que estava ali no purgatório, você ia, pagava, e esse seu parente, esse seu amigo, ele entrava ali no ônibus da salvação e ia direto para o céu, né? Você pagava a passagem do ônibus dele. E novamente, sois salvos pela graça, como a gente acabou de ler aqui no livro de Efésios 2:8. É dom de Deus, é presente de Deus. Ninguém pode obter por mérito próprio, ninguém consegue ser salvo pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio mérito. Aí a gente tem o próximo ponto, solos Cristos. O que é que a Igreja Católica ensina? Cristo faz mediação entre o homem e Deus? Faz, mas Maria também faz. Cristo salva? Salva, mas Maria é corredentora com Cristo, né? Cristo faz mediação, mas Paulo também faz, Pedro também faz, papas, os cardeais também fazem. Se a gente vai no livro de Hebreus 9:22, a gente encontra o seguinte: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Qual cruz que Maria derramou o seu sangue? Maria não era sem pecados. Maria não foi concebida sem pecado. Maria não permaneceu virgem para sempre. Não tem nem histórico de como Maria veio a morrer. A reforma, né? A igreja protestante, ela vem para botar um fim nisso, né? Só podemos ser mediados para com Deus através de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E por último, mas não menos importante, só lhe deu glória, somente a Deus dar glória. Por quê? A glória ela estava recaindo sobre Pedro, que era considerada a pedra que sustentava a igreja. A glória estava indo para o substituto de Pedro na terra, o substituto de Jesus na terra, que era o Papa. A glória que só pertence a Deus estava agora sendo dada à igreja, sendo dada aos apóstolos, aos bispos, aos papas. E novamente vem a reforma e fala: chega, só Deus a glória, o único que é digno de recebê-la, o autor da vida, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Irmãos, basicamente são nesses pontos que se constituíram, que se fundaram a Reforma Protestante. Embora tenha sido algo que aconteceu há mais de 500 anos, se olharmos hoje as igrejas atuais, será que a gente não precisa de uma reforma? Onde a palavra é substituída por profecias, por visões, por sonhos daquilo ou disso. As profecias têm mais peso do que a palavra. Igrejas onde especificamente elas se declaram o caminho para Deus, pastores que dizem que eles são o caminho para Deus, bispos que intermediam suas ovelhas com Deus. Jesus já não é mais tão importante. Obras sendo feitas com intuitos de comprar a salvação, ações de homens. Quem dá mais é mais santo, quem dá mais é aquele que tem mais fé. É algo a se pensar, E por isso, hoje a gente fez apenas uma introdução, mas nas próximas 5 aulas serão esmiuçados esses 5 pontos, os 5 pontos da Reforma Protestante.
Esperamos que nós tenhamos uma melhor compreensão do que Deus espera da igreja, do que Deus espera de nós como cristãos. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre todos nós. Vamos abaixar a cabeça e orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toda honra, toda glória seja dada única e exclusivamente a Ti, porque a Ti elas pertencem, Senhor. Somente Tu és digno de recebê-la, meu Senhor. E estamos encerrando mais uma aula, mais um estudo pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E ficamos extremamente contentes, ó Pai, porque apesar de todas as perseguições, todas as dificuldades, a mão do Senhor nos sustentou para que nós estivéssemos aqui hoje e pudéssemos conhecer do Teu amor, Pai, conhecer do sacrifício de Jesus Cristo que nos alcançou e nos salvou, Senhor. Pedimos a compreensão do Senhor, ó Pai, para absorvermos esse conteúdo e que nossa vida, né, nossa vida espiritual, nossa vida pessoal seja transformada com esses entendimentos, ó Pai, que possamos entender melhor a maneira de cultuá-lo, a maneira de adorá-lo, de glorificá-lo. O Senhor tenha misericórdia de nós. Essa oração que eu faço, em nome de Cristo Jesus. Amém.